Olá, eu sou o Henrique Afonso e começa agora mais uma temporada do LecoCast, e dessa vez em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao Lecotec, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossa colega e graduanda em jornalismo na Unesp, Bia Ribeiro, conversou com Glauco Aguiar, sócio fundador da Manaus Tech. O que é a empresa, o que é a Manaus Tech e qual segmento vocês atuam e como surgiu a ideia da empresa? Tá, então a Manaus Tech hoje ela é focada em educação infantil, né? A gente trabalha justamente, hoje muito se fala de quarta revolução industrial, as pessoas ainda estão tentando entender o que é a quarta revolução industrial, tecnologias emergentes, se é sobre pessoas, se é sobre inteligência artificial, se é sobre máquinas, e a gente entende que é sobre pessoas, é fato que a gente precisa ter pessoas preparadas para trabalhar com novas tecnologias. E a gente percebeu, eu e o meu sócio, o Luiz, a gente era professor de graduação e de ensino técnico aqui de Manaus. Não sei o quanto vocês sabem do contexto econômico aqui da nossa região, mas o contexto aqui basicamente o PIB do Amazonas inteiro é concentrado 96% no polo industrial de Manaus, e Manaus é 0,5% da extensão territorial do Amazonas. Ou seja, Manaus é muito pequeno, mas concentra toda a renda que é gerada aqui no Amazonas pelo modelo atual aí de Zona Franca, etc. E, ou seja, aqui é um local onde muitas empresas, né, as maiores empresas do mundo, têm indústrias, têm fábricas e precisam a todo momento ter mão de obra qualificada e dificilmente consegue. É algo, você vê em Manaus muita gente de fora do Amazonas vindo por conta de empregos, etc. E as pessoas daqui mesmo acabam não conseguindo ocupar essas posições, na grande maioria das vezes. Isso gera um problema gigante, porque a história da Zona Franca aqui era justamente para a gente ter um modelo econômico viável para que se freasse, enfim, desmatamento e explorações diferenciadas em relação à nossa região. Só que se você não consegue resolver isso se você não emprega quem mora aqui. Você resolve o problema das empresas, elas têm incentivos incríveis para estar aqui, mas as pessoas não necessariamente conseguem ser empregadas. E aí a gente percebeu um gap, dando aula de ensino técnico na faculdade, que muitos adultos, muitas pessoas que estão formando em engenharia, elas não têm os conhecimentos necessários para estarem ali. A gente tem um dos índices de DEB mais baixo do Brasil, a gente tem índices educacionais muito ruins aqui na nossa região, infelizmente. E aí isso reflete nos cursos que vão vir. Então, você forma engenheiro, você forma técnico, mas que não sabe o básico de física, o básico de matemática. E aí a gente pensou, falou, a gente tem que... Vamos tentar resolver esse problema. A gente começou um projeto social numa escola municipal aqui, a gente ensinando matemática aplicada, física aplicada, robótica, um pouquinho de programação, e foi um sucesso gigantesco. As crianças, a gente percebeu uma curva de evolução assim, muito, muito boa, principalmente trabalhando com crianças. A curva de aprendizado da criança ela é muito diferente de nós adultos, né? Então eles aprendem muito rápido, desenvolvem coisas, têm mais tempo para fazer as coisas do que a gente. E aí a gente falou, não, vamos estruturar isso. Aí isso foi o início, né? Como a gente começou. Então a ideia era a gente preparar essas crianças aí para saberem mais de programação, saberem mais de robótica, saberem um pouco mais das tecnologias emergentes, né? Semana passada eu estava assistindo
as crianças hoje terminam o curso com a gente, elas fazem um mini TCC. E aí elas apresentam e tal, pesquisa e tudo. E é bem curioso ver isso numa criança de 7, 8 anos, porque, enfim, a gente às vezes demora muito para ter essas práticas. E aí, cara, é um garoto de 7 anos explicando sobre blockchain e explicando várias coisas assim que eu sei que grande parte da população adulta não sabe, não faz ideia. Então, a ideia é justamente essa, é preparar, principalmente com uma preocupação regional. Como assim? Assim, para a gente não necessariamente eles vão sair da escola e vão montar giga startups, unicórnios e vão ser super... vão ser os futuros Elon Musk. Para a gente isso não faz o menor sentido. Para a gente faz sentido que eles entendam como essas tecnologias elas podem ser importantes para resolver problemas da gente, problemas locais. A gente tem potenciais de turismo, de biodiversidade, a gente tem potenciais de bioeconomia, de várias coisas aqui que provavelmente essas tecnologias emergentes elas podem potencializar isso, podem resolver problemas nossos. Então, quando o aluno nosso tem dezenas de exemplos de soluções que alunos nossos já resolveram, que tem no Google Play, etc., quando o aluno nosso resolve o problema da avó dele, das avós coleguinhas da vizinhança ali com um aplicativo ou com uma solução que eles desenvolveram, para a gente acredita que é por aí. É onde normalmente as pessoas não estão olhando. Quais são os tipos de profissional e a área que eles atuam e que tem na empresa hoje, na startup? Tá, hoje a gente tem 16 colaboradores. Na grande maioria, a gente tem professores, né? Nós trabalhamos com educação, então a gente tem professores, coordenação, etc. Mas na grande maioria são professores. No início da escola a gente trabalhava muito com engenheiros, porque eu sou engenheiro, meu sócio também é engenheiro, a gente enxergava que talvez o engenheiro, como a gente também, estudante de engenharia, etc., teriam essa habilidade. Depois a gente descobriu aqui na cidade, a Universidade Estadual tem um curso de graduação de licenciatura em computação aqui. E a gente começou a trabalhar, teve um professor de lá, desse curso, e ele tinha uns diferenciais pedagógicos incríveis. Assim, ele trouxe uma revolução para a escola. Hoje a gente tem vários projetos em paralelo do que eu te falei, que nasceu aí talvez com a vinda dele. E aí hoje a gente trabalha com muitos profissionais licenciados em computação. São profissionais ali que eles têm a opção de serem desenvolvedores, serem programadores de diversas áreas, front-end, back-end, etc., mas eles têm todo o arcabouço pedagógico. Então, eles sabem melhor como trabalhar ali com crianças com TDAH, com autismo. A gente recebe muitas crianças que usam talvez a Manaus como uma terapia ocupacional também. Então, hoje o principal profissional que a gente procura, que a gente precisa, que a gente trabalha, são licenciados em computação, né? E aí, inclusive, hoje está sendo uma dificuldade, não sei se isso é relevante para vocês, mas a conversa, né? Hoje tem sido uma dificuldade porque esse curso ele foi criado para justamente, vamos formar pessoas que ensinam pessoas a programar, ensinam desde crianças, adultos, que é completamente diferente você aprender a programar e você fazer um curso para ensinar a programar. São coisas diferentes. Não necessariamente todo mundo que é jornalista sabe ensinar jornalismo, certo? E imagina nessas áreas de exatas. Eu não sei quantas aulas de exatas vocês tiveram, quantas vocês têm e tal na grade, mas geralmente nos cursos de exatas a gente tem essa dificuldade pedagógica, a gente tem aquela dificuldade ali de conversa, de pessoa, enfim. E aí, hoje está sendo difícil porque a universidade ela mudou a grade deles, onde eles podem escolher serem desenvolvedores ou serem professores. Então, chega num ponto que eles decidem, uma ou outra. E como o mercado está muito aquecido, né, aqui em Manaus a gente, por conta da indústria, começou a ter muitos institutos que trabalham com verba da lei de informática, etc., desenvolvedor é uma coisa assim que os institutos meio que brigam aqui para conseguir. Então isso fez com que o salário deles ficasse muito elevado, às vezes até meio irrealista assim, em comparação ao mercado. E aí, né, você pergunta para a pessoa que está estudando, você quer ir para a área de desenvolvimento que está pagando mais que um médico residente, e você quer ir para a área de educação,
que ok, tem toda a sua questão social, etc. Mas, assim, a gente sabe que dificilmente a área de educação vai pagar super bem no início. Então, ou seja, a gente está tendo uma escassez desse profissional hoje em dia. A gente queria saber se no contexto em que a empresa se originou, dali onde surgiu a ideia de vocês, né? Se ela ainda, o que teve de mudança nesse contexto, se ela ainda está inserida no mesmo nicho, se teve alguma mudança aí ao longo desse caminho, desde o momento que a empresa começa até agora. Quando eu apresentei a empresa, eu apresentei o que a gente faz, enfim, no sentido de educação hoje, né? Não necessariamente como surgiu a empresa, porque eu não sei se era relevante. A empresa, na verdade, ela surgiu quando eu e meu sócio Luiz, a gente queria, aqui isso já tem mais de 10 anos, a gente queria montar uma empresa de automação, de domótica. A gente começou a perceber que a automação, principalmente nesse sentido residencial, era algo muito caro no Brasil, há 10 anos atrás ninguém sabia nada sobre isso praticamente, e a gente conseguia desenvolver soluções para isso e num preço mais justo. Na época, qual foi o gargalo da gente? Achar profissionais para trabalhar com a gente. Então a gente, vamos começar a fazer cursos, seja de IoT, seja de programação, seja de robótica, etc., para a gente atrair talentos. E aí, na época, a gente começou a empresa trabalhando com educação para adultos para atrair talentos. O objetivo da gente era esse. A gente atraiu alguns talentos, fizemos redes, etc. Pagamos as primeiras contas da empresa, a empresa começou a fluir assim, porque eu e meu sócio, a gente não tinha um centavo para começar a empresa. E depois de um tempo a gente percebeu que, ok, trabalhar com adulto, a gente achava esses talentos, mas a gente não estava semeando para um futuro de longo prazo. Que assim, é muito difícil, por exemplo, você trabalhar educação ambiental para um adulto numa aula de tecnologia. O adulto, ele vai olhar ali, vai achar que é blá 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 e ok. Para a criança, não, eles super se engajam e desenvolvem em cima disso, eles são, enfim, eles respiram isso de forma diferente. E aí a gente sabe que meio que aquilo fica no DNA dele. Então, por exemplo, hoje, as crianças, quando tem mostra tecnológica da escola, eles desenvolvem soluções e lá na cartilha de apresentação deles está lá qual ODS que aquele projeto contempla. Né? E aí você às vezes pergunta para vários adultos, técnicos e tal, não sei o que, e ele talvez não vai saber explicar isso. Então é mais fácil trabalhar lá na base com isso. Qual hoje é o alcance geográfico da empresa? O problema que vocês tentavam solucionar, ele ainda é o mesmo, se teve alguma mudança? A gente, com o tempo, né, a Manaus está aqui nesse sentido de trabalhar com educação infantil. A gente está atuando há 7 anos aproximadamente. Assim, não é que mudou, mas acho que a gente foi entendendo melhor todo o contexto. Né? Hoje eu consigo resumir bastante para vocês qual é o contexto econômico da região, e na época talvez eu não entendesse isso muito bem. Então, nesse sentido, talvez a gente venha aprimorando. Mas, quanto à questão geográfica, a gente, inclusive na participação do Accelerate, isso virou uma chave nossa, porque o Accelerate, a ideia do Accelerate, uma das ideias do Accelerate, além de conexão, além de, enfim, a gente mudou nossa teoria U, enfim, foi bem interessante para a gente, mas um dos objetivos com o Accelerate era empresas que tinham potencial de impacto global, que pudessem expandir aí para outros países. E na época a gente, vamos ver o que está faltando para a gente talvez expandir e tal. E aí, ao final do Accelerate, eu lembro até a gente respondendo os questionários, lá os formulários, a gente falou, cara, foi muito bom participar do Accelerate, porque a gente percebeu que a gente não quer ir para outro país, a gente não quer ir para outro estado, a gente precisa resolver primeiro o problema aqui. E a gente está muito longe ainda de resolver isso, né? Então, a gente precisa realmente aumentar as potencialidades regionais, e aí há uma necessidade de capilaridade aqui na região. Por exemplo, hoje a gente atua em Manaus, a gente tem 3 unidades próprias que a gente atende na cidade. A gente atende normalmente alunos que provavelmente não teriam esse acesso nas suas escolas. Né? Então, a gente entende que escolas mais de poder aquisitivo mais alto geralmente têm aula de tecnologia, aula de robótica, aula de programação,
mas não necessariamente as escolas públicas, não necessariamente as escolas que a gente fecha parceria. Então, hoje a gente tenta atender justamente esse público que não seria atendido. Mas a gente ainda não conseguiu, a gente estava com um super plano aí de ir para o interior, de estar em outras cidades aqui do Amazonas, começando aqui pela região metropolitana, mas ele foi brecado ali na época da pandemia. A gente viu ali que era um momento de literalmente a empresa sobreviver, né? Então não dava para a gente tentar expandir naquele momento. E aí agora a gente está retomando talvez as estratégias aí para a gente começar a atender de forma regional. A gente entende que ensinar programação, ensinar robótica para criança, etc., é uma coisa que Microsoft se preocupa. Todas as grandes empresas de tecnologia se preocupam para eles terem mão de obra, óbvio, para trabalho. Mas a gente entende que essa preocupação local, sabe, onde a gente consegue fazer com que os alunos não saiam daqui, porque é uma coisa muito estranha. Tanto vem muito profissional para cá, como quando as pessoas são muito boas aqui, elas são mandadas para outros lugares. Então a gente percebe que se a gente consegue criar potencialidades aqui, onde as pessoas daqui amam, né, as comidas, os locais, as coisas aqui, o pessoal brinca que a Índia é o planeta mais próximo da Terra, porque é um local muito diferente do resto do mundo, e o Amazonas é muito diferente do resto do Brasil, não sei se vocês conhecem já, tem muitas coisas muito diferentes. Então é muito interessante que a gente consiga pegar, trabalhar com que essas pessoas que são apaixonadas por aqui resolvam os problemas daqui, façam soluções para cá. E aí isso faz com que a gente, na nossa visão, a gente consiga atender mais regionalmente. Assim. Claro que, não sei, no futuro talvez faça sentido a gente fazer uma expansão para outras regiões do Brasil, mas assim, a nossa visão aí de médio prazo ainda a gente precisa atender o Amazonas, outros estados aqui da Amazônia também, mas a priori é isso. A estruturação do modelo de negócio de vocês hoje conta com a questão das parcerias, se tem ajuda de instituições terceiras, até pensando na fonte de renda mesmo da empresa. Sim, é uma coisa que eu não contei lá na história da gente, que inicialmente eu só via sentido a escola nascer, como a gente começou como escola municipal, eu só via sentido a gente nascer através do governo. Então, a gente queria que a gente fosse uma empresa ali que conseguisse levar isso para as escolas públicas. Eu fui aluno de escola pública a minha vida inteira, universidade pública a vida inteira, então, assim, para mim só fazia sentido, se eu quero atender, de certa forma, quem não é atendido, tem que estar na escola pública. E aí, inicialmente, a gente fez diversos projetos para que isso acontecesse. Porém, é muito difícil você entrar na esfera pública, não sei se só aqui, eu acho que no Brasil todo, a gente tem trocado muito isso com outras empresas para a gente conseguir, mas a gente chegou a um ponto que a gente desistiu, falou, cara, não vou mais tentar fazer uma empresa que depende do Estado, depende do governo, da prefeitura, depende de edital, porque a gente vai ficar hiperdependente. Vamos abrir para o mercado, vamos ter um preço mais baixo, vamos ter uma quantidade grande de bolsistas e vamos lá. E deu certo assim. Então, hoje a gente tem olhado novamente aí para essa possibilidade, né, de parceria governamental, etc. Mas atualmente isso acontece mais parceria privada-privada. Então, a gente atende, por exemplo, escolas particulares que não teriam condições de ter um laboratório, por exemplo. A gente entra com um laboratório, entra com toda a metodologia, entra com os professores e possibilita que aquela escola ali que não tinha nem sequer um laboratório de informática consiga dar aulas de alta qualidade de desenvolvimento. Então, hoje a gente atua assim. Então, grande parte da verba vem enfim, clientes avulsos, né, clientes pessoa física, e a gente tem também, hoje a gente já está em 65% mais ou menos dos recursos da escola vem de parceria com outras escolas privadas, né? Então, hoje mais ou menos é assim a fatia da gente. Queria que você contasse um pouquinho para a gente qual você acredita hoje ser as maiores potencialidades da Manautech e as maiores ameaças de vocês no setor. Então, vamos lá.
A gente tem alguns... Claro que a gente não consegue olhar para tudo que a gente precisa estar olhando, mas assim, hoje, de potencialidades, a gente tem, primeiro, um conhecimento retido aí da experiência. A gente foi a primeira aqui da região a trabalhar com crianças nesse sentido, principalmente a primeira a trabalhar com crianças numa educação mais 360, menos focada em... para a gente não faz sentido só o menino saber programar. Se ele não tiver boa apresentação, se ele não souber conversar, se ele não souber entender problema, levantar requisito, se ele não tiver preocupação socioambiental, se ele não entender o lugar dele no mundo, se ele não entender um pouquinho ali de como usar isso para empreender de forma de impacto. Então a gente começou a trabalhar com coisas que não são tão simples assim. No PowerPoint às vezes fica muito bonito, né? Mas na hora da gente fazer mesmo em sala e fazer com que a criança consiga absorver e transparecer isso e fazer isso no dia a dia não é muito fácil. Então a gente já tem esse background aí de trabalhar esse tempo com essas crianças, então isso é uma baita potencialidade até no desenvolvimento de novos cursos. Então hoje a gente tem facilidade ali de identificar, por exemplo, blockchain. Blockchain é uma tecnologia incrível que a gente não explora ainda 0,001%. Cara, essas crianças precisam ter esse contato. Então, a gente tem essa facilidade. Atualmente, depois do Accelerate, a gente foi selecionado para Creative Startups da Samsung. É um programa da Samsung que eles escolhem geralmente 10 startups no Brasil todo para meio que acelerarem, mas eles aportam um valor, acho que foi 250 mil, para a gente criar um produto e que tenha, óbvio, sinergia com a Samsung e que resolva algum problema da sociedade. E aí a gente desenvolveu um sistema educacional atrelado à BNCC. A BNCC na época ainda estava engatinhando ainda não era obrigatório tudo isso. E a gente atrelou, a gente fez trilhas de conhecimento aí do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Os livros ficaram assim muito diferentes dos livros que a gente está acostumado. Um parêntese rapidinho, eu estou falando disso de potencialidade porque isso é um produto que provavelmente a gente vai estar lançando aí para o Brasil aí em breve, né? E aí, o que aconteceu? Bem no início da escola, a gente não tinha livro. A gente não achava, não fazia sentido. O menino está conectado no Drive, ele está ali, tudo na nuvem, então que livro para quê? Tem acesso a material digital. Né? E os pais cobravam muita gente, falavam, pô, mas o curso de inglês tem livro, a escola tem livro, por que você não tem livro? Estranho. E a gente explicava, mas nem todo pai entendia. E aí, com essa cobrança, a gente, cara, por que a gente não tem um livro? E aí eu falei, não tem livro porque não faz sentido a gente ficar gastando papel com livro. Mas tá, os pais querem livro. Aí a gente, o que a gente pode fazer? E aí, aquele professor que eu te falei, que foi o primeiro de licenciatura de computação, ele tinha ele sabia desenvolver realidade aumentada. E aí a gente em conversa, vamos fazer um livro de realidade aumentada? E a gente fez e foi um sucesso. Assim. No primeiro semestre que a gente vendeu, vendeu 250 livros e tal, e todo mundo gostou, as crianças se amarravam e tal, porque era divertido. Então, diferente de um livro convencional, que às vezes a criança prefere aprender por vídeo, hoje em dia até por podcast, por qualquer outra coisa, o livro ali que de alguma forma tinha uma interação era mais interessante para a criança. E aí a gente desenvolveu essa linha junto com a Samsung de 9 livros, né? Um para cada série. E em cada série a gente foca numa área, vai de desenvolvimento de sistemas embarcados, robótica, IoT, etc. E esses livros são ambientados aqui. Então, tem os personagens que vieram fazer um passeio pela escola aqui na Amazônia, e aí começa toda a história. Então, esses livros a gente está finalizando eles, né? Foi um projeto longo com a Samsung, e aí a gente enxerga que é um baita potencial. A gente sabe que tem várias soluções no mercado, mas a gente não viu nada nesse padrão ainda, nada que atenda nessa qualidade. Tal. Todos os testes que a gente fez têm tido muito sucesso. Então é algo que a gente espera ver de potencialidade. De fragilidade,
A gente ainda é uma empresa pequena, né? A gente tem aí 16 colaboradores. A gente está num período econômico muito complexo, né? Conseguimos fazer com que a empresa passasse pela pandemia milagrosamente, mas trabalhar com um público classe CD, como a gente trabalha, nessa época, com algo que é supérfluo, é dificílimo, porque, enfim, se for ver aí, as famílias estão com dificuldade de manter seus básicos, né? E aí, por mais que o nosso curso seja um preço bem mais baixo do que um curso regular e tal, às vezes não é viável. Por mais que a gente ofereça a bolsa 100%, e tem muitos casos, a gente, logo pós-pandemia, que começou a ter uma onda de desemprego muito grande aqui, a gente oferece bolsa, você continua, você vai continuar. Mas os pais não têm dinheiro nem de passagem, então é uma realidade muito complexa, gente. Então, nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza hoje é que a gente ainda não cresceu o suficiente para passar por certas situações, e aí isso é um ponto. Quais ODS vocês atuam? Quais você acreditam que você atua? E de que forma você acredita que a Manaus Tech auxilia no alcance dessas ODS? A gente tenta atender a ODS, acho que é 4, que é Educação de Qualidade, a 9, que é a Indústria, Inovação e Infraestrutura, e a 8, que é Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Aí deixa eu explicar aqui por quê. Quando começou a trabalhar com toda essa ideia da Manaus Tech, eu sou membro de um dos braços jovens do Fórum Econômico Mundial. Então a gente participa de muito conteúdo, muita discussão, de uma riqueza de conteúdo muito grande que às vezes acaba não sendo trazido para outras esferas. A gente enxerga ali que o que acontece ali em Davos anualmente por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, é muito incrível, muito interessante o que acontece, mas poucas pessoas que não estão ali têm acesso a isso. Então, a gente começou a empresa não, a gente tem que trazer ali o que há de melhor no mundo, o que está acontecendo, assim, se uma criança da Suíça fosse estudar robótica, como que ela está estudando robótica? Então, a gente preza muito para que os alunos tenham acesso ao que há mais incrível aí no mundo, e é bem surpreso, assim, a gente recebeu um grupo que veio do Ministério da Educação da Nova Zelândia, e aí ficou 2 dias lá na escola, e eles ficaram assim, tipo, cara, eu nunca imaginei que eu ia encontrar em Manaus uma escola que trabalha com essas coisas de forma tão incrível. Então, a gente enxerga aí que educação de qualidade é muito importante ali para a gente dar as ferramentas que essas crianças precisam. E isso é um ponto. As outras 2 ODS, elas são um pouco correlacionadas, né, de trabalho decente, como eu te disse. Hoje, há um problema que tem muito grande aqui na nossa região. Não falando de Manaus, falando da região amazônica como um todo. Como o PIB está concentrado aqui em Manaus, se você quer ter alguma chance de mudar a vida ou fazer alguma coisa grandiosa, as pessoas do interior acabam vindo para Manaus. Então, saem das suas famílias, saem das suas casas e vêm para Manaus. Aí chega em Manaus, não necessariamente elas vão ter acesso à riqueza de Manaus, porque você precisa ser extremamente qualificado, você precisa ter algumas especificidades ali que não necessariamente no interior você tem. E aí chega em Manaus, não vai ter acesso a bons salários, etc. E aí essa pessoa acaba, enfim, de alguma forma aumentando ali as áreas de periferia, etc, etc. E aí, com muito esforço, eu estou contando uma história aqui bem comum aqui. Com muito esforço a pessoa se forma, etc, consegue engenharia, consegue subir de cargo e tudo. E aí, quando ela consegue ter a qualificação que ela precisa para, né, talvez ter um acesso aqui, começa a não fazer sentido ele estar longe da família. E aí ele retorna. Aí quando ele retorna, não tem o que fazer na região dele, na cidade dele, com aquela qualificação, né?
Então, a gente acaba tendo aí bastante problema com isso. Então, a gente enxerga que a gente facilitar com que as crianças tenham acesso a isso mais cedo, enxerguem essas potencialidades, principalmente com a educação empreendedora, para que elas não necessariamente precisem, né, ter uma empresa na sua cidade para resolver aquele problema. Elas criam as empresas, elas criam as soluções, e já com o conhecimento que elas têm, ninguém entende mais de peixe que tem na Amazônia do que as pessoas que são pescadores na Amazônia. E tem zilhões de tecnologias interessantes aí para tornar isso uma cadeia produtiva mais interessante. Então, assim, a gente enxerga que a gente atua aí. Só que é algo muito longo prazo, né? Imagina, uma criança com 6, 7, 8 anos tendo contato com isso, até ela realmente fazer essa diferença aí gigante, demora um tempo. E aí a gente enxerga que, de alguma forma, isso contribui. Em relação ao DS9, é a mesma coisa. A gente, por exemplo, antes da pandemia, a gente estava em visita técnica na Samsung, por exemplo. Então, chega lá uma Samsung, fábrica tecnologia avançadíssima e tal, e todo mundo adulto, óbvio, trabalhando, e aí as crianças lá, e as crianças sabiam, paravam para conversar com os engenheiros, pô, não, esse braço, qual o sensor, e sabiam que eles estavam falando ali de igual para igual, e isso foi uma surpresa muito grande para eles. Então, assim, para mim é muito evidente que essas crianças, quando chegarem em época de exercerem suas profissões, aí vão estar muito mais preparadas aí para fazer o que elas precisarem fazer e estarem prontas para isso tudo que está vindo, né? A gente hoje tem visto mudanças muito grandes, mas quando a gente está inserido nelas, a gente nem percebe, né? Existem profissões hoje, quando o pessoal fala, as profissões do futuro, aí o pessoal fica imaginando coisas muito mirabolantes, mas hoje já existem profissões que há 10 anos atrás não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido existir influência digital há 10 anos atrás, por exemplo. E hoje, quantas pessoas trabalham muito para que isso aconteça? Como vocês fazem para comunicar esses impactos para a sociedade, né? Então, queria que você me contasse um pouquinho como é que vocês fazem esse repasse, vamos dizer assim, para a comunidade em que vocês atuam. A gente participou de diversos programas de aceleração até a gente entender que a gente era uma empresa de impacto. A gente não entendia e, obviamente, a gente não comunicava necessariamente isso. E aí, com o tempo, a gente começou a perceber que a gente precisava, óbvio, comunicar como a gente estava fazendo isso, mas eu acredito que isso é uma dificuldade nossa ainda. Hoje, a maior forma que eu enxergo que a gente comunica é através dos projetos que os alunos aplicam na sociedade. Então, sei lá, eu posso lembrar de 3 aqui que eu lembro que é muito interessante. Na pandemia, por exemplo, a gente não via sentido em educação remota com criança, porque educação remota para criança foi uma coisa assim extremamente discutível aí na pandemia. E fora que a gente fez uma pesquisa e mais de 70% de alunos nossos não tinham condições de fazer educação remota, não tinham computador para isso. Então não adiantava a gente atender só 30% dos nossos alunos. Na época a gente ficou, enfim, fora as preocupações econômicas e tudo que estava para acontecer, a gente lançou um hackathon online, né? Enfim, os alunos podiam fazer coisas até desenhadas no papel, enfim, tinha várias opções para que eles conseguissem participar desse hackathon para solucionassem, para que eles tentassem, né, serem atores de solução do que estava vindo ali. A gente mal sabia o que era o Covid e tal. E aí um aluno de 11 anos nosso desenvolveu, na época, um aplicativo para conectar. Ele enxergou que as instituições de caridade da cidade elas estavam sem doações, porque as pessoas não estavam saindo de casa, elas estavam se preocupando com sobreviver, não estavam fazendo mais doação para as instituições filantrópicas. E aí ele criou um aplicativo para conectar as pessoas que ainda tinham recursos, podiam fazer essas doações, mas não estavam fazendo por medo de sair às ruas. E aí conectou algumas instituições aqui da cidade com pessoas que queriam doar e etc. Então, um aluno de 11 anos, a gente trata criança às vezes como, não, criança
Não, eles têm ideias incríveis, eles, justamente com as ferramentas certas, eles conseguem solucionar problemas. Então, hoje, a comunicação da gente em relação a esse impacto é muito mais via essas soluções que as crianças desenvolvem do que a gente ficar colocando número no site. Não, a gente já atendeu mais de 10 mil crianças, a gente já fez isso. A gente ainda não faz uma comunicação muito direta desse sentido. Mas acaba sendo indireta via soluções que essas crianças surgem aí. Queria que você destacasse o que você acredita que é inovador na empresa de vocês e como a inovação de vocês impacta no setor. Toda uma questão sobre, eu comecei falando disso, inclusive, a quarta revolução industrial é sobre tecnologias, é sobre as tecnologias emergentes, quer dizer, você ensinar tecnologia emergente para criança já é uma inovação? É, óbvio que é. Né? Um guri que sabe criar realidade aumentada, sabe desenvolver as soluções dele em 3D e ele imprime ali a peça do robô dele em 3D, isso é super inovador, a gente sabe que é. Mas a gente enxerga que talvez a inovação, e talvez entre em inovação um pouco social, a gente conseguir linkar pessoas que não teriam esse acesso com uma região que normalmente não é olhada nesse sentido. Quando as pessoas, sei lá, quando eu estou fora do Brasil e falo, eu moro em Manaus, no coração da floresta amazônica e tal. Aí o pessoal fica com perguntas assim, até no Brasil, né? Tipo, perguntas muito esquisitas, assim, tipo, enfim, onça, índio, etc. E aí a gente, cara, não. A gente desenvolve isso e as pessoas ficam, como assim e tal. Eu vejo que tem uma ignorância, uma falta de conhecimento. Quando se olha para a Amazônia, se enxerga uma floresta. E a gente não é uma floresta. Se você contar a Amazônia toda, são mais de 25 milhões de pessoas, né? Não só no Amazonas, mas a Amazônia inteira, inclusive não o Brasil. Cara, 25 milhões de pessoas vivendo aqui. Se a gente não der possibilidade para que essas pessoas vivam bem e tenham as coisas que elas querem e tenham os seus confortos, etc., a gente nunca vai conseguir cuidar da floresta. Então, assim, isso é muito difícil, porque normalmente, não, o desmatamento da Amazônia, tá, mas como é que você inibe isso? Você tem que cuidar das pessoas que estão aqui. As pessoas que estão aqui, elas precisam de coisas, precisam de energia elétrica, precisam de... assim, eu tenho infinidade de histórias aqui que você fica, caramba. Outro dia eu estava conversando com um ex-madeireiro e ele hoje tem um hotel, ele trabalha com turismo de base comunitária, numa RDS aqui. E aí ele explicando que quando ele percebeu que ao invés dele ficar a semana inteira na mata, se protegendo de bicho para derrubar não sei quantas árvores, ele podia ficar trabalhando num computador, no ar-condicionado e tentando, né, encontrar clientes, etc., para visitarem a região dele. Ele no início ele achava aquilo desleal, ele achava que ele não estava trabalhando, porque o trabalho para ele era trabalho duro, suor, cansaço, aquela coisa toda, e ele ficar no computador sentado e negociando com o cliente, prospectando, ele não achava que aquilo era trabalho. Então, olha como é absurdo isso. E então, assim, eu acho que para a gente conseguir fazer com que não só as pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, enxerguem essas potencialidades, mas que, enfim, as pessoas olhem para cá e comecem a olhar com outros olhos, é uma baita de uma inovação. A gente precisa disso, né? Porque senão a gente não vai conseguir cuidar, a gente não vai conseguir manter, a gente não vai conseguir fazer nada que a gente precisa fazer em relação à Amazônia, se a gente não cuidar das pessoas. Queria que você falasse se você acredita que o modelo de negócio de vocês hoje, né, a ideia do trabalho de vocês hoje, se você considera ela reprodutível e por quê? Então, a gente entende que nosso produto que a gente desenvolve, sim, tem um grande potencial de escalabilidade, de aplicação para mais crianças. Hoje a gente atendeu aí entre oficinas e crianças que passaram pela gente, cerca de 10 mil crianças já. A gente enxerga que a gente consegue, dá para multiplicar muito isso, inclusive se a gente estiver na rede pública, né?
mas a gente enxerga que tem que ter um cuidado muito grande com essa escalabilidade. Há alguns anos atrás, mais ou menos quando a gente surgiu, estava num boom aí de escola de tecnologia para criança. A gente, óbvio, pesquisou e conversou com uma infinidade de escolas que estavam surgindo de educação tecnológica para criança. E aí acontece, a maioria delas, quase 100%, viraram franquias e começaram a vender as franquias pelo Brasil. Aqui em Manaus, por exemplo, chegaram, a nossa foi a primeira, e depois a gente chegou a ter 5, vamos dizer, concorrentes aqui. Mas eu não acho que educação é tão franqueável assim. Eu acho que eu só fui capaz de trabalhar numa empresa de educação depois de ser professor, depois de entender isso. E aí, em resumo, as 5 empresas faliram, 5 empresas não continuam no mercado aqui, e eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar a educação assim como algo plenamente escalável e não, vamos franquear e vai. Não é bem assim. Tem que ter um cuidado, principalmente esse cuidado regional. E isso acho que é uma preocupação nossa que, por exemplo, talvez a gente não conseguisse se adaptar tão bem a outras regiões que com bem a gente se adaptou aqui. Então, tem esse potencial sim, mas assim, não é tão simples quanto parece. Outra questão em relação à escalabilidade, acho que tem que tomar muito cuidado com o time que vai administrar e cuidar disso e vai trabalhar. Porque, cara, tem que ser pessoas muito apaixonadas por crianças. Assim, tem que ser pessoas que amam trabalhar com criança. Não é fácil trabalhar com criança. Você imagina, uma sala de aula a gente trabalha com poucos alunos ali, 14, 15, no máximo, estourando numa turma. Mas imagina, 14 alunos que têm o livre-arbítrio de pegar um ferro de solda, de pegar um robô, de fazer... Não é igual você manter 30 crianças sentadas copiando um quadro. É muito diferente. Você dá proatividade para essas crianças, elas às vezes perdem um pouco as rédeas. Não é simples. Então, encontrar pessoas capacitadas e que amem tanto trabalhar com crianças e que tenham esse, eu diria, quase esse dom de educar com tecnologia para criança, não é algo tão escalável assim. Então, eu acho que temos suas dificuldades aí para a gente escalar tanto o modelo por isso. E com isso a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço ao Glauco pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por @oicriativas no Facebook e no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br, também em oicriativas.faac.unesp.br. O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.